Olá, boa noite. Como está você nessa quarta-feira, dia 24 de março de 2021? Já são 19 horas e 30 minutos. Estamos iniciando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, mais um estudo bíblico de quarta-feira para os nossos grupos familiares que não estão podendo se reunir, mas estamos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Nessa série que estamos fazendo na quarta-feira, estamos estudando o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges, um teólogo presbiteriano norte-americano já falecido, mas que escreveu vários livros, alguns deles já publicados em português na área de santificação, da graça na santificação, fruto do Espírito, sobre a vida cristã como um todo. E sem mais delongas, vamos começar. Hoje nós vamos entrar no estudo de número 9 e eu vou subdividir esse estudo em duas partes. Farei a primeira parte hoje e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos concluindo esse estudo de número 9, Chamados para a Liberdade. E eu gostaria então de iniciar convidando você a ler nas Escrituras comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o versículo de número 13, onde Paulo retoma esse assunto: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Há duas questões relacionadas à liberdade cristã aqui que Paulo enfatiza. Primeiro, que tendo sido libertos da escravidão da lei, que ele trabalhou no capítulo 2, capítulo 3 e no capítulo 4, ele diz que nós devemos fazer o máximo que pudermos para permanecer nessa liberdade, a liberdade das questões legais que nos escravizam e não pode nos dar a salvação, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. E a segunda questão que Paulo enfatiza, que está aqui no versículo 13, é que, tendo sido libertados do jugo da escravidão, do pecado e do jugo da lei, da maldição da lei, nós não podemos e nem devemos usar dessa liberdade para abrir a porta para os mesmos pecados que nós abandonamos quando entregamos a vida para Jesus e pecados novos que venham a manchar a nossa santificação na presença de Deus. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela é comumente chamada de carta magna da liberdade cristã. Todavia, a liberdade que ela proclama não é liberdade de Deus, mas do legalismo como forma de vida cristã. Há poucos dias, expondo na igreja 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, um dos textos mais mal compreendidos e interpretados, especialmente pela juventude das nossas igrejas, é o texto que diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Paulo vinha naquele capítulo tratando da questão da libertação da lei, e nós achamos que liberdade que o Espírito Santo traz ali é liberdade para lidarmos com as coisas de Deus do jeito que acharmos melhor, liberdade de criar, colocar e tirar do culto e da liturgia do culto aquilo que nós acharmos mais convenientes e agradáveis para nós. Tanto em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 3, quanto Gálatas capítulo 5, o tema da liberdade não é a liberdade para fazermos o que acharmos melhor, mas é a liberdade da escravidão da lei, da escravidão do pecado, da maldição da lei que apontava o dedo para todos os nossos pecados, mas não tinha condição de nos perdoar e de nos libertar
da nossa natureza humana pecaminosa. Isto quem faz e quem fez é o Senhor Jesus Cristo com o seu sacrifício único e suficiente na cruz e a, o selar do Espírito Santo nas nossas vidas, vindo habitar em nós para nos santificar dia a dia para a glória de Deus. Então, vamos nos aproximar dessa questão, então, desse chamado para a liberdade, tratando, em primeiro lugar, da questão do legalismo evangélico. O legalismo evangélico moderno, ele não tem a ver mais com a circuncisão e a guarda da lei mosaica, mas ele tem a ver com a forma como se vive a vida cristã. E há duas questões relacionadas ao legalismo que constantemente nós lidamos com elas, às vezes de forma instintiva, de forma sem ter muita ciência, inconscientes dessas questões, e às vezes também muito conscientes e até de forma programada para tirar proveito de algumas coisas que a Escritura diz ao nosso próprio favor, conforme o nosso interesse. A primeira questão levantada pelo Dr. Jerry Bridges é a questão de que o legalismo é qualquer coisa que fazemos ou não fazemos para merecer o favor de Deus. O legalismo tem a ver com guardar e não guardar preceitos, regras, leis, de tal forma que, pelo simples fato de observarmos essas leis, achamos que galgamos diante de Deus mérito para que ele nos abençoe. Nada baseado na graça e no favor não merecido de Deus, mas tudo relacionado com a nossa capacidade de obedecer e de cumprir aquilo que Deus ordena e manda na sua palavra pelas nossas próprias forças. Então, o legalismo é aquela compreensão de que se eu fizer certas coisas agradáveis e eu deixar de fazer certas coisas desagradáveis, isso, pelo simples fato de fazer e não fazer, me fará galgar na presença de Deus mérito, fazendo com que ele seja obrigado a me abençoar. Jerry Bridges trata disso na página 118 do seu livro, se você tiver em casa e quiser conferir. Preocupa-se esse tipo de legalismo com as recompensas a serem obtidas ou simplesmente com as penas a serem evitadas. O temor não está baseado no relacionamento direto com Deus, que é o Pai. O temor está baseado no cumprir ou não cumprir as regras. Então, as regras é que passam a governar a nossa vida e não o relacionamento com aquele que as instituiu para nós. De repente, não é mais o desejo de agradar a Deus, mas é o desejo de ganhar o favor dele pelos nossos próprios esforços. A segunda questão que o Dr. Jerry Bridges levanta é a questão de que o legalismo ele insiste em conformidade com regras e regulamentos feitos pelo homem e não por Deus. Muitas vezes ele é exigido dos outros ou permitido aos outros no que diz respeito a nós mesmos. A conformidade é com o que os outros pensam e não com o que a Escritura realmente diz. O Senhor Jesus trata dessa questão em Marcos capítulo 7, versículo 6 a versículo 8, quando ele lida com a questão de como nós tratamos as tradições. Se você puder me acompanhar, eu vou abrir aqui Marcos capítulo 7, versículo 6 até o versículo 8. Observe comigo. Ele então diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então o Senhor Jesus repreende os fariseus e os escribas, porque eles manifestavam a obediência simplesmente externa para com Deus, embora o seu coração mesmo não estava entregue ao Senhor para amá-lo e para obedecê-lo
de fato. As duas descrições que eu coloquei aqui do legalismo, elas são e estão intimamente relacionadas, porque muitas vezes nós tentamos obter o favor de Deus por meio de regras e nos sentimos culpados por não conseguirmos cumprir as regras, e não por tentar satisfazer ou tentar agradar o Deus que colocou essas regras para nós obedecermos. O que acontece muitas vezes é que nós acabamos exigindo que outros cumpram as regras, enquanto nós não tenhamos esse compromisso, como essa moça que está sentada sobre a pedra pesadíssima nas costas do rapaz, enquanto ela está ali com seu binóculo observando as coisas, e ele está carregando todo o peso e, além do peso, carregando a ela em cima do peso. Essas questões, elas acontecem no nosso meio. Às vezes nós exigimos o cumprimento das regras, mas nós mesmos não estamos obedecendo no nosso íntimo, no nosso coração, e isso é reprovável na presença do Senhor. O Senhor Jesus chama a atenção e fica claro para nós aí no texto de Marcos, capítulo 7, que nós muitas vezes estamos observando, praticando as regras feitas por homens. Regras que têm a ver com aquilo que as pessoas querem, no que diz respeito às coisas de Deus, e não as regras de Deus propriamente ditas. Nada podemos fazer para obter o favor de Deus, pois ele só nos é dado por meio da graça do Senhor em Jesus Cristo. Deus nos chama a permanecermos firmes em nossa liberdade cristã, conforme lemos aí em Gálatas capítulo 5. Mas essa liberdade nos foi dada graciosamente por Deus em Cristo. Nós não a conquistamos de Deus por nossos méritos. Então, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 13, nos mostra que somos chamados tanto à liberdade quanto à perseverança nessa natureza dessa liberdade, na natureza dessa própria liberdade, que é uma liberdade do legalismo, muito mais do que simplesmente a liberdade dos mandamentos de Deus. O legalismo evangélico, ele não promove a liberdade cristã, pelo contrário. Ele é o seu empecilho ao pregar uma conformidade a regras de desempenho. O que o legalismo nos leva a fazer é simplesmente nos preocuparmos com a performance. Se vamos fazer corretamente o nosso papel na engrenagem e cobrar dos outros se eles fracassarem também quando não conseguirem manter o ritmo da engrenagem que nós estabelecemos. Da nossa apresentação, da nossa performance. E qualquer um que destoa daquilo que nós achamos, ele passa a ser tratado como um perigo para o nosso equilíbrio particular e pessoal. O fato é que temos muita dificuldade de lidarmos com aquele que nos tira ou com aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, que nós estabelecemos como o meio que sempre vamos fazer as coisas funcionarem. Os crentes, eles precisam ser exortados, estimulados a se conformarem a Cristo e não a uma cultura cristã particular. Nós somos presbiterianos e temos vários costumes e práticas e até mesmo tradições do nosso meio, e às vezes nós, como várias outras denominações cristãs, somos culpados perante Deus de estarmos mais preocupados em preservar as nossas tradições do que anunciar a Cristo, amar a Cristo, viver para Cristo e fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Algumas vezes nós estamos pregando a nós mesmos e a nossa denominação, enquanto que nós deveríamos fazer uso de toda essa tradição que é culturalmente rica, que é
historicamente marcada por lutas, derrotas e vitórias até chegar onde está, e nós não ignoramos e nem desprezamos isso, mas nós sempre precisamos entender que Deus está acima de qualquer estrutura humana que nós, porventura, criamos para nos ajudar a fazer o trabalho. E às vezes nós criamos para ajudar e em determinadas situações não ajuda, faz o contrário, faz atrapalhar nós falarmos e vivermos o evangelho para a glória de Deus. Isso acontece muitas vezes e até mesmo não intencionalmente, mas movidos por nossa preocupação com o abuso da própria liberdade, não querendo abusar da liberdade, nós acabamos voltando novamente para julgos e reconstruindo julgos de escravidão que nos afastam de um compromisso livre e correto com o nosso Deus e nos devolve para o legalismo. E o legalismo, ele cede à natureza pecaminosa porque ele gera hipocrisia e ele gera orgulho religioso, enfatizando as regras externas de forma superficial. Às vezes nós estamos mais preocupados com o nosso jeito de fazer do que com o jeito de Deus ou do jeito que Deus quer que nós façamos. E Paulo levanta essa questão quando, por exemplo, aquela questão delicada das opiniões surgem na vida das pessoas. O fato é que muitas vezes nós criamos cercas para nos ajudar a obedecer certas regras, e essas cercas passam a ser regras maiores que as próprias regras ou mandamentos de Deus. Cercas, os fariseus faziam cercas para evitarem de pecar contra as leis de Deus por meio de regras de conduta que com o tempo foram igualadas aos próprios mandamentos divinos. Por exemplo, não ir à praia para evitar olhares lascivos pode ser uma boa medida pessoal contra tentações, mas essa lei se aplica a todos em todos os momentos? Será que todas as pessoas recebem na mesma intensidade as mesmas tentações que você ou eu ou alguns de nós recebemos? Algumas pessoas têm muita dificuldade com a mentira, outras não têm dificuldade nenhuma com a mentira. Lidam com ela e a recusam com muita facilidade. E aí nós, às vezes, tratamos mal aqueles que lutam com a questão da mentira. É claro que a mentira é incorreta e que ela precisa ser corrigida, mas nem sempre nós temos a paciência e o amor cristãos necessários para poder discipular e retreinar aqueles que escolheram o caminho da mentira como estilo de vida. Da mesma forma, as tentações sexuais, elas agem de forma diferente em cabeças diferentes. Mulheres muitas vezes são tentadas sexualmente diferentemente de homens. Homens são tentados sexualmente diferente de outros homens. Alguns não têm dificuldade nenhuma com a lascívia. Outros lutam com elas o tempo inteiro. E Satanás investe muito mais pesado naquilo que ele percebe que são as nossas fraquezas maiores. É ali que ele vai investir mais, e é ali então que as suas maiores e mais terríveis lutas vão acontecer e as suas mais bonitas e vantajosas vitórias também quando você se entregar ao domínio completo do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, nós fazemos uma cerca e tomamos uma decisão a respeito de uma ou outra prática que, para nós, vai ajudar a resolver o problema. Mas outras pessoas não têm o mesmo tipo de problema na mesma intensidade que nós enfrentamos. E aí, as regras que nós criamos para nós, que estão dando certo para nós, mas que não são exatamente os mandamentos que Deus deu para nós começamos e passamos a impor sobre os outros de tal forma que elas vão ter dificuldade. Quando eu comecei a aprender a lidar com essa questão de mídia, eu fiz vários testes. E
eu aprendi a lidar com esse programa que agora eu estou usando para fazer as minhas transmissões. Mas o programa me oferece muito mais coisas que eu poderia me esforçar um pouco mais para fazer e, de repente, apresentar algumas coisas diferentes de forma diferenciada para os irmãos. Mas eu posso me acomodar a isso aqui, que ajuda e resolve muito. Eu posso achar que já é melhor do que o que muitos outros estão fazendo, mas eu parei de buscar um pouco mais de excelência para cativar ainda mais a atenção daqueles que estão me assistindo. Então, na vida de santificação, às vezes acontece a mesma coisa. Nós alcançamos um determinado patamar de regularidade e estacionamos a nossa fé ali e não enfrentamos novos riscos e ficamos satisfeitos com aquela questão que se torna a nossa normalidade e às vezes por causa da falta de investimento em crescimento, nós começamos a diminuir e a decair no nosso padrão moral, na nossa conduta cristã e aí colocamos a nossa fé em perigo. Então, Jerry Bridges, quando levanta essa questão da cerca, e aqui eu coloquei uma gravura interessante, nós vamos colocando cerca em tudo. Esse é um quintal onde tudo tem cerca. Determinadas áreas, claro que isso aqui deve ter sido organizado para algum tipo de evento, mas você às vezes repara que nós fazemos a mesma coisa com as áreas da nossa vida, nós colocamos cercas, ou para preservar, ou para não deixar que outros estraguem, e de repente nós deixamos de ver o belo porque há limites impostos desnecessariamente. Nós não queremos que a coisa estrague e aí nós a fechamos. E aí ninguém mais vai poder usufruir daquela beleza, nem nós, porque colocamos uma cerca na frente. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de regras para ajudar a obedecer e a guardar. Nós precisamos entender que elas são transitórias e que elas podem se caber bem no local e não caber bem em outro. Muitas regras legalistas começam com um esforço sincero para lidar com questões reais de pecado. Depois elas ganham mais atenção que o próprio tratamento do pecado em si. Dessa forma, nos concentramos na aparência externa do pecado e não no seu mal real no coração. E a batalha passa a se travar no lugar errado. Há um versículo bíblico lá de 1 Tessalonicenses que nós citamos muito: evitar toda a aparência do mal, na tradução da Bíblia Revista e Corrigida. Mas na tradução da Revista Almeida, lá não está evitar a aparência do mal, mas lá está evitar toda forma do mal. Forma do mal não quer dizer simplesmente a aparência externa, mas toda a expressão do mal, ela pode ser visível ou ela pode ser invisível. E nós passamos a entender e a interpretar equivocadamente o sentido do texto bíblico por achar que Paulo está falando para você fugir da aparência do mal. Eu posso manter uma aparência de que não há mal no meu coração, mas mesmo assim lá dentro tempestades e relâmpagos e coisas sujas que, se os outros soubessem, seria terrível. E o Senhor Jesus diz isso lá em Marcos capítulo 7. Nós adoramos a Deus em vão quando a nossa adoração simplesmente é algo exterior, organizado, orquestrado, ensaiado, para que os outros vejam que nós estamos fazendo corretamente. Mas e o coração? Onde está o coração? A palavra de Deus nos chama a tomar cuidado. Agora, nós então não devemos construir cercas? Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Muitas vezes elas ajudam e elas são necessárias. Elas nos ajudam realmente a lidar com os excessos e os abusos. O importante é não colocar a cerca à frente do mandamento que ela nos ajuda a obedecer. Pois pais cristãos que estabelecem proibições a seus filhos devem lhes explicar claramente a razão e o propósito da proibição, a fim de que os filhos não fiquem confusos quanto à verdade.
Também não pode ser sugerido o pular certas cercas só para debochar delas, e adotar ou rejeitar cercas é algo que existe dos cristãos, que exige dos cristãos discrição e amor à paz e à edificação dos outros. E isso nos leva, então, a tratar de um capítulo interessante nas Escrituras, que é o capítulo 14 do livro de Romanos, onde Paulo vai tratar da questão da liberdade cristã e como que nós lidamos com essa liberdade cristã nas nossas conversas. Ok. No versículo 19 de Romanos 14, lá na frente, Paulo fala o seguinte. Deixa eu colocar no texto certo, que eu coloquei no texto errado. Romanos 14, verso 19. Agora sim. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse versículo 19 é a conclusão de toda a conversa que Paulo tem a respeito das discussões que às vezes acontecem na igreja sobre o fazer ou não fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, o crente maduro, o crente imaturo na fé, o crente novo na fé, o crente mais antigo na fé, e como cada um vai lidar com a sua liberdade. E algumas questões levantadas por Paulo aqui nos mostra que temos que tomar bastante atenção com essa questão das opiniões diferentes. E discutir opiniões é um tema apropriado para o capítulo 14 de Romanos. Se as cercas são antigas, as opiniões divergentes também são. Tudo que nós discutimos hoje na igreja a respeito de o que pode e o que não pode, a igreja vem discutindo desde o início. Os pais da igreja discutiram, talvez hoje tem outros nomes, mas antigamente tudo era discutido. Hoje nós temos dificuldades e discussões a respeito dos filmes que nós assistimos, se eles são mais depravados ou menos depravados, mas na época de João Crisóstomo, em 600 depois de Cristo, discutia-se muito sobre a frequência dos irmãos aos teatros para assistirem peças com odaliscas, porque as odaliscas eram mulheres que vestiam poucas roupas e roupas transparentes, e aquilo trazia tentação para muitos cristãos. Nada diferente do que nós enfrentamos hoje com filmes, com programações da televisão e com teatros onde existe a tarja de proibido para menores de 18, proibido para maiores de 18. Essa não é uma discussão do nosso tempo, essa é uma discussão que sempre houve na história da igreja, porque libertinagem e licenciosidade sempre foi um dos problemas da pecaminosidade humana. Quando nós lemos os livros históricos do Antigo Testamento e lemos a respeito das prostitutas cultuais, dos prostitutos cultuais, que eram pessoas que ofereciam favores sexuais para aqueles que vinham adorar nos templos pagãos. E durante a adoração, adoração pagã, havia atos de licenciosidade e atos de oferecimento sexual em plenas ações. E as prostitutas cultuais, elas tinham cabines e locais para onde elas poderiam levar as pessoas, e tudo isso fazia parte da adoração pagã em alguns cultos antigos. E alguns cultos modernos também. Muitos ainda fazem uso da libertinagem e da libertinagem sexual para promover os seus tipos de cultos. Há pouco tempo, a igreja teve que lidar com um grupo chamado de Meninos de Deus, onde as moças eram incentivadas a ter posturas de prostituição, que eles chamavam de prostituição evangelística. As moças se ofereciam para rapazes sexualmente para discipulá-los para o cristianismo conforme eles entendiam. Eram os Meninos de Deus. Esse grupo atuou um tempo aqui no Brasil.
Então, discutir opiniões é algo que Romanos trata, e nós precisamos sim ler Romanos com o olhar de quem quer obedecer à Escritura e não simplesmente como alguém que quer encontrar ali esta ou aquela expressão para defender ideias mais liberais ou mais conservadoras a respeito da fé. Paulo deixa bem claro para nós em Romanos 14 que pessoas têm opiniões divergentes. E o legalismo da tentativa da imposição de uma opinião sobre a outra, generalizando experiências pessoais, é o grande perigo que a igreja enfrenta, porque nós universalizamos experiências pessoais e as impomos sobre as outras pessoas. E às vezes o que nós estamos impondo sobre elas não é a obediência à palavra, mas é a nossa compreensão e a nossa experiência pessoal. Mas não devemos prender a consciência dos outros crentes com as convicções particulares que surgiram do nosso andar pessoal com Deus, mesmo que tenhamos a convicção de que Deus nos tenha orientado nessas questões particulares quando desenvolvemos esses procedimentos. Nós temos que tomar cuidado quando, pela nossa prática e pela nossa experiência, podemos prender as consciências alheias em nossas opiniões pessoais. E nós podemos fazer isso? Será que é justo, é correto, é aceitável? Olha comigo a leitura do texto de Romanos 14 para você observar como que Paulo coloca essa questão. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, o servo de Deus? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, porque quer obedecer ao Senhor. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus quando come. E quem não come, também dá graças a Deus ao Senhor, porque não come. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer pois vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, para ser dono, para ser governador, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas. Você não anda porque você come, o outro não come e você o subestimou, você não deu valor a ele. Já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado, envergonhado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí ele conclui: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida.
Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo, e ele entra então na questão da comida sacrificada a ídolos. Alguns compravam aquelas carnes e comiam em casa e não viam problema nisso. Mas outros que haviam se convertido desse tipo de idolatria, eles achavam que aquilo era uma blasfêmia, era uma coisa horrível para com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não use dessa questão de comida, de bebida, para envergonhar o povo de Deus. E nós muitas vezes fazemos isso. Deus me converteu numa época em que havia muita polêmica a respeito dessa questão de bebida na igreja. E de lá para cá, de 30 anos para cá, que eu entrei no ministério, eu vi como que as igrejas se tornaram muito mais abertas à questão de bebidas alcoólicas, por exemplo, nas famílias cristãs. Antigamente era uma coisa bem mais velada, hoje não. Um dos casamentos que eu fiz há menos de 10 anos atrás, a, a família tinha acabado de chegar na igreja e pediu para que nós fizéssemos o casamento, e quando fizemos o casamento foi no restaurante, não foi no templo, e então depois do casamento serviu-se todo tipo de bebida, e pessoas fumavam ali à torta e à direita, e algumas daquelas pessoas que estavam bebendo e fumando eram membros comungantes da igreja, sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor, simplesmente se entregaram à questão. E de modo que hoje em dia quase que não há mais diferença entre um casamento cristão e um casamento não cristão, no que diz respeito às comemorações. Nós estamos perdendo de vista o bom senso e, de repente, levantamos questões de polêmica na igreja não para aprender a obedecer, mas exatamente para polemizar a fim de implantar a confusão e continuar praticando coisas que nem sempre Deus aprova no nosso meio. Deixa eu fazer aqui uma conclusão parcial. John Owen disse certa vez: só o que Deus ordenou em sua palavra deverá ser visto como obrigatório. Em tudo mais deve haver liberdade de ação. Não devemos permitir que as opiniões dos outros nos amordacem, nem devemos amordaçá-los com as nossas opiniões. Devemos ficar firmes na liberdade que Deus nos deu em Cristo. E assim, algumas aplicações são interessantes. Qual a diferença entre o essencial e o secundário? Nosso problema real é saber diferenciar o que é essencial do que é secundário. Muitas vezes tentamos relativizar mandamentos explícitos da Escritura em função do desejo de transigir e de transgredir com aquilo que é mais o desejo do nosso coração do que o mandamento claro de Deus. Por causa de questões secundárias superestimadas e de questões primárias subestimadas e empurradas para a periferia da fé, é que calorosos debates consomem a unidade da igreja. Por essa causa, muitas vezes nós vemos aqueles que se diziam irmãos tratarem com espírito azedo uns aos outros. E aí nós somos mais ou menos como o encontro desse cavaleiro e dragão. O dragão subestimando a espada do cavaleiro, achando que jamais será ferido por ela, e às vezes o cavaleiro superestimando a força do dragão, achando que de fato jamais conseguirá derrotá-lo. E aí nós temos uma questão de superestimar e de subestimar, mas o contrário também pode acontecer. O cavaleiro pode ser tão confiante na sua espada e achar que ele vai derrotar o dragão, e num sopro o dragão o consome no fogo. E o dragão pode simplesmente subestimar o cavaleiro, achando que pode destruí-lo com um simples sopro de fogo e de repente ser ferido no seu coração e perder a vida. Essa é uma metáfora interessante a respeito de como muitas vezes nós tratamos e como muitas vezes nós olhamos uns aos outros. Às vezes nós subestimamos os outros achando que nós é que estamos sempre com a razão. E às vezes nós superestimamos os outros achando que nós nunca teremos a razão. E vice-versa.
A palavra de Deus diz que não é para que nós menosprezemos e nem superestimemos uns aos outros, além daquilo que é o correto, apropriado e justo. Porque nós não somos dragões e cavaleiros em campos de batalha. Nós somos irmãos em Cristo, caminhando na mesma direção. Em Romanos, capítulo 14, do verso 7 a 12, Paulo demonstra que precisamos aprender a andar em amor, a fim de que questões de diferenças de consciência quanto a certos assuntos não tão bem elaborados na Escritura Sagrada não nos separem sem necessidades. Embora a leitura desse texto de Romanos capítulo 14 pareça simples, e eu a li de tal forma que assim parecesse, há muitas questões complexas relacionadas ao que Paulo está tratando aqui, e quem sabe numa outra oportunidade a gente trabalhe esse texto com muito mais atenção do que nessa hora. Agora, no final das contas, nenhum de nós vive para si mesmo, é o que está escrito em Romanos 14, verso 7. Todos nós pertencemos a Deus, Paulo diz no versículo 8. E Cristo é o Senhor de todos, ele afirma com todas as letras no versículo 9. Voltemos lá para dar uma olhada. Então, Paulo diz no verso 7, porque nenhum de nós, e ele está falando de cristãos, vive para si mesmo, nem morre para si. Por quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, também morremos para o Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. E foi precisamente para este fim, para que nós pertencêssemos a Deus, que Jesus Cristo ressurgiu para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Ninguém escapa de estar nessa posição diante do Senhor. Então, Romanos 14, 7 a 12 mostra que nós precisamos muito aprender a andar em amor. E mais, brigar pela liberdade cristã pessoal, criticando os outros ou impor regras aos outros de forma legalista, é viver a vida cristã a partir da nossa experiência pessoal e não a partir de Cristo, que é o argumento de Paulo aqui em Romanos. Tudo que nós fizermos, todos os nossos julgamentos, todas as nossas opiniões, elas têm que partir da nossa obediência, da nossa submissão e da nossa dependência para com Deus. E eu termino então dizendo que a vida, Jerry Bridges escreve aqui no seu livro, a vida na graça só pode ser vivida em Cristo, que é o único que realmente nos santifica. Não são as regras que nos santificam, elas são guias para a santificação. Mas a santificação genuína e verdadeira, ela parte e ela procede da relação verdadeira que você mantém com o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Pai, nos ensina a viver a liberdade que em Cristo o Senhor nos concedeu e nos deu, libertando-nos do jugo do pecado e da maldição da lei. Agora, nos ensine a viver essa liberdade para a glória do Teu nome, aprendendo a servir uns aos outros com um pouco mais de gratidão, paciência e longanimidade, para que o Senhor se manifeste através de nós, levando bênçãos para a vida das outras pessoas. Abençoa cada irmão e irmã que participou desse vídeo, dessa transmissão, que a Tua graça entre na sua casa. Também quero pedir, Senhor, em favor de todos os irmãos que têm sofrido por causa da pandemia do Covid-19. E quero pedir especialmente pelos membros da igreja que eu pastoreio, que o Senhor os liberte, Senhor Deus, do medo, da ansiedade e especialmente da covardia. Que nós, Senhor Deus, não nos tranquemos dentro de casa achando que ali nós estamos seguros. Porque nós sabemos, por experiência e por causa do que a Tua palavra diz,
que tudo depende da tua vontade. O Senhor pode sim permitir coisas que nós não queremos, porque desobedecemos ao Senhor. E o Senhor pode sim nos livrar, mesmo quando estivermos expostos a todo tipo de perigo, porque o Senhor é gracioso e o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Pai, nós não queremos ser pessoas legalistas que simplesmente acham que as regras resolvem tudo, mas também não queremos ser pessoas libertinas que acham que a vida sem regras é o que realmente nos permite viver bem e melhor. As duas coisas são perigosas e nós queremos evitá-las na nossa vida. Por isso eu peço, cuida, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, para que viva a sua fé com alegria e liberdade, com consciência e responsabilidade na tua presença, confiando que o Senhor o guardará e aguardará de todo mal, inclusive o mal que está dentro das nossas almas. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de repouso e paz em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui uma palavra de saudação a todos os irmãos que estão presentes aqui na sala do nosso chat. Deixa eu só dar uma repassada aqui para ver. Boa noite, então, Silvio, Leia, minha cunhada, a Márcia Cândida, a Leandra, o Saulo, Matheus de Paiva, que é seminarista, Daniela Oliveira, Marilene e a Michele Pérez. Aqui nós estamos vendo 29 aparelhos conectados. Deve ter mais irmãos aí nos assistindo. Que a palavra do Senhor alcance o seu coração e lhe traga paz. Que todos possam participar da palavra de Deus cada dia mais. Olhando aqui, tem mais gente. A Marlene de Souza, Odracira, Maria de Lourdes, Brandina, a nossa irmã Cétura, Neuza Maria, Bruno Melo, Márcia Ristov, Irene Fonseca, Marciane de Souza, Cleisia, Bruna Guerra, Silvio Yasunaga, e assim vai descendo até o final. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Ela nos alegra, nos fortalece e nos anima a continuar servindo ao Senhor. Que Deus lhe dê paz e graça e um bom descanso essa noite. Amém, irmãos.